a gente hoje está numa luta, professor, que é justamente um combate de mídia contra mídia. Tá muito difícil. E o Lula, ele tem que. Cara, o Lula tá num fogo cruzado que a gente não sabe mais para que lado a gente vai. Tá um negócio muito estranho. E eu fiquei impressionado e eu queria começar a nossa live aqui colocando uma pergunta de uma entrevista coletiva do Lula lá na própria Rússia, onde repórteres foram viajar até a Rússia, tipo assim, para fazer umas perguntas que, assim, parece que eles queriam causar a Terceira Guerra Mundial lá, porque não é possível que uma pergunta dessa role ali naquele ambiente. Deixa eu colocar aqui rapidamente. Vamos lá. É bem rápido, tá? Mas pra gente começar o nosso papo. Por exemplo, aqui, até o semblante do Lula, né? Tava meio assim, putz, que pergunta é essa, cara? Vamos lá, olha só. Propaganda política do Vladimir Putin. Olha só. O senhor acha, mas para muitos países europeus, e não só para a imprensa europeia, isso aqui foi uma peça de propaganda política do Vladimir Putin. O senhor acha que não há, o senhor contesta essa afirmação? E não há um custo de imagem diplomático e de imagem pessoal até que o senhor se coloca e se dispõe a ser um negociador em relação à Ucrânia. E muita gente diz que essa participação no evento o descredenciaria como negociador justamente por estar muito voltado para um lado. Olha, eu nem vou colocar a resposta do Lula, porque a gente já sabe a resposta do Lula, né? E a gente sabe o posicionamento do Brasil com relação à paz que provavelmente são coisas que não se misturam, né, professor? A paz com essa visita, com os interesses comerciais, são coisas distintas e de respeito à soberania de cada país, em que o Lula, obviamente, não vai chegar ali e dar uma resposta bizarra que crie qualquer tipo de animosidade. Poxa, a Rússia, queira ou não, a gente tá no BRICS aí. Então, fala um pouquinho, assim, sobre esse tipo de pergunta. Assim, que desgaste é esse que o pessoal acha que o Lula pode ter sofrido ali? Olha, em primeiro lugar, assim, eu não acredito que seja um repórter desinformado, o que torna a situação mais grave. Sem a União Soviética, é importante deixar claro isso, nós não teríamos vencido a ameaça nazista. Seria impossível, no teatro de guerra europeu, vencer os nazistas sem a União Soviética. A União Soviética, que era descendente da Rússia, que já tinha vencido Napoleão, que não se compara em nada com Hitler, quero deixar isso bastante claro. A gente erra na historiografia oficial brasileira em algumas épocas, que quando lecionado sobre Napoleão e Hitler, tenta-se criar uma equivalência entre os dois que é completamente despropositada. Napoleão foi uma pessoa muito diferente do Hitler e acabava sendo um defensor curioso, né, com muitos senões da Revolução Francesa, mas era um revolucionário. E o Hitler era, de fato, a encarnação do mal, né? Não tem como dizer o contrário. E sem a União Soviética não teria sido possível vencer. A União Soviética que vence, muitas vezes os analistas militares dizem, a União Soviética vence com o frio, que é uma mentira deslavada. De fato, o frio foi utilizado pelos soviéticos como um recurso de guerra, assim como utilizaram com Napoleão, e por isso que eu fiz essa observação. Mas, efetivamente, a quantidade de perdas humanas que a União Soviética teve diante da Segunda Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, a forma avassaladora que ela adentra Berlim, de fato, é algo que a humanidade deve muito agradecer à União Soviética. E, com isso, eu não estou desconsiderando a participação de nenhum aliado. Justiça seja feita, em termos de coragem, por exemplo, os pracinhas brasileiros foram muito além do exército francês e também além do exército inglês, que, por sorte, né, dos britânicos, tinha o Churchill como uma liderança, que foi uma liderança de fato, mas a qualidade dos generais, dos soldados britânicos, infelizmente, foi risível. Então, de fato, no cenário europeu, com forte apoio dos Estados Unidos, inclusive numa aliança com a União Soviética, tanto ofertando recursos como ofertando armamentos, aço, a gente consegue vencer, a humanidade consegue vencer o nazismo. Mas uma vitória que passa pela União Soviética e, no fundo, o Lula foi ali fazer uma atividade diplomática no contexto dos BRICS, como você colocou muito bem,
foi fazer uma atividade diplomática do verdadeiro Dia da Vitória, que é aquele comemorado pela Rússia, né, em homenagem à luta soviética contra os nazistas. Então, não tinha como o Lula não ir. Curiosamente, para a imprensa brasileira que desconsidera esse fato, não só pelo Lula, obviamente, eu não vou ser aqui responsável de exagerar, mas, posteriormente ao evento da celebração da vitória, o Putin faz uma proposta de diálogo, deve ocorrer nos próximos dias na Turquia, com o Zelensky para negociar um cessar-fogo. Ou seja, aquele momento, que foi um momento histórico de comemoração da vitória em relação à guerra, em relação ao nazismo, acabou gerando um ambiente em que o Putin se dispôs a negociar, sendo que ele não tem nenhuma necessidade de negociar pelo avanço do campo de batalha. Então, ele está muito seguro da posição dele. E, concretamente, o Lula ele não tem, como você muito bem colocou, Vitor, o Lula não tem demonstrado lado nesse conflito. Ele tem, na verdade, tentado mediar um processo de paz. Ele chegou à honestidade intelectual de, inclusive, elogiar Donald Trump na única coisa certa que o Trump fez, relativamente certa, que o Trump fez, que foi tentar criar uma alternativa de negociação para a paz. Até esse momento, é a única coisa que pode ser observada de forma nem positiva, mas minimamente elogiável, bota minimamente nisso, da gestão Donald Trump. Então, o Lula é isso. O Lula é um homem de negociação, é um homem que não se nega ao diálogo, ele não vai negar o diálogo nem com os ucranianos, nem com os russos, no caso desse conflito. E essa ida do Lula passando pela Rússia introduz a chegada dele na China, o que significa que ele está fazendo um roteiro dos BRICS. E não existe outra possibilidade para o Brasil, em termos de reindustrialização, em termos de retomada de alguma capacidade de desenvolvimento autônomo, que não seja em aliança com os BRICS. Para o repórter que é muito infeliz no comentário, e eu repito, eu não acredito que ele seja desinformado. Se ele for desinformado, é grave como jornalista. No fundo, o que ele está fazendo ali é cumprindo um papel demandado pelo veículo dele. Mas o fato que é preciso ser ressaltado é que o Lula vai chegar de volta ao Brasil, isso deve ser anunciado amanhã, com mais de 27 bilhões de dólares de investimento chinês no Brasil. Isso não é pouca coisa, tem a capacidade de aceleração econômica, isso significa uma grande notícia para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. Agora, o governo pode errar muito. Quando acerta, ele tem que ser elogiado, né? Nesse caso, quando você coloca o Lula em viagem internacional, em missão internacional, o Brasil sempre ganha, e sempre repito aquilo que eu tenho dito em vários canais, inclusive aqui no DCM. O Lula é uma figura de jogo grande. Quando a coisa está no cenário internacional meio paralisada, o Lula não consegue impor o seu ritmo de jogo, não consegue demonstrar suas qualidades. Como o mundo, por conta do Trump, está conflagrado em termos econômicos, eu não vejo nenhuma pessoa melhor do que o Lula para lidar com todas essas variáveis, criar alternativas e apresentar soluções. Deixo claro, eu sou crítico tanto à política educacional como à política econômica do governo Lula III. Tenho várias críticas, eu acho que poderia ser muito melhor, que poderia, de fato, corresponder ao programa vitorioso, tanto no primeiro turno como no segundo turno de 2022, mas eu não posso, de forma alguma, primeiro que eu torço para que o governo dê certo, que deveria ser uma obrigação de todos os brasileiros. E segundo, eu não tenho nenhum motivo para não deixar de lado o elogio, para deixar, melhor dizendo, para deixar de lado o elogio sobre aquilo que está dando muito certo. E eu acho que a pasta principal do governo Lula III é das relações exteriores, tanto o ministro Mauro Vieira, como também o assessor especial, que eu acho que é o melhor diplomata que o Brasil teve, desde o Alexandre de Gusmão, desde o do Rio Branco, quer dizer, retoma uma grande qualidade diplomática brasileira, que é o Celso Amorim. Então, de fato, eu acredito que no nível internacional a gente pode encontrar soluções, inclusive, para reorientar a política econômica interna brasileira, que, na minha opinião, não está indo num bom caminho.